Mateus capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, 13. Ontem, quando eu estava ministrando aqui, eu falei, que na caminhada eu aprendi muito com o pastor Nirton e também com o pastor Lemos. Depois uma irmã veio perguntar, mas quantos anos o senhor tem? O senhor está no tempo do Lemos, no tempo do pastor Nirton? Eu falei, mais de 100. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será... Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela realmente possa produzir vida e nós possamos ser confrontados por ela. É minha oração, agradecido por essa palavra, em nome de Jesus, e os que creem dizem amém. Amém. Senta, Senhor. Meus irmãos, nessa questão do perseverar, nós falamos ontem um pouquinho sobre essa questão, esse quesito de nós, como homens e mulheres mais experientes, perseverarmos, continuarmos, e o compromisso que Deus espera de nós, que nós o conheçamos e possamos transferir às novas gerações, a filhos, netos, jovens, pessoas que veem a nossa caminhada, esse conhecimento que nós temos a respeito do Senhor. E hoje eu quero continuar com essa ideia da perseverança, mesmo na faixa de idade que nós estamos, alguns mais, outros menos, mas a ideia é continuarmos, é persistirmos em servir ao Deus vivo até o fim. E nesse pensamento do fim, meus irmãos, nessa ideia do fim, será que nós estamos vivendo os dias finais, ou será que nós estamos vivendo os últimos dias, dias em que a igreja do Senhor está nessa terra pronta para receber e ser recebida nas nuvens com o Senhor Jesus? A nossa resposta em relação se estamos ou não no fim, ou vivendo os últimos dias nessa terra, será que nós estamos baseando isso no tempo ou nos fatos? Porque para muitos o tempo já chegou, mas essa relação nossa com os últimos dias, os tempos do fim, elas estão relacionadas com o tempo ou com os fatos que estão acontecendo e nós estamos vendo. Se eu hoje disser para você que os últimos dias que nós vivemos, ou ainda iremos viver, não tem nada a ver com o tempo, se os últimos dias não estiverem ligados com o tempo, mas estiverem ligados com os fatos que estão acontecendo. Até porque, irmãos, nós não podemos absorver a questão do tempo, porque se formos analisar o fim, os últimos dias, na questão do tempo, nós precisamos mensurar isso na dimensão do tempo de Deus, e não do homem. Porque o que define se estamos vivendo os últimos dias ou não, é a palavra de Deus. Ou seja, os fatos que a palavra de Deus deixa claro para nós. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, e versículo 1, ele faz exatamente a resposta da pergunta que nós podemos até nos fazer em relação ao tempo. Ele diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, falou-nos nos últimos dias, através do Filho, do Senhor Jesus Cristo. Então perceba, exatamente aqui, Deus
revela-nos que, em questão de tempo, os últimos dias começaram para Deus com o aparecimento de Jesus. Quando Jesus aparece na história, o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, para Deus, o momento em que Jesus aparece na história, inicia, na questão de tempo, os últimos tempos. Porque a partir de Jesus, Deus falou a nós nos últimos dias. E esta, meus irmãos, é uma das razões claras para que nós, como homens e mulheres, jovens, adultos, adolescentes, sênior ou não, propaguemos, enchamos os pulmões e declaremos, em relação ao tempo, podemos afirmar: Jesus voltará. Jesus voltará. Não sabemos o dia, nem a hora, nem o Filho, nem os anjos. O Pai sabe, mas Jesus voltará. E eu posso afirmar isso, não por uma questão do tempo, eu afirmo isso por uma questão dos fatos. Porque os fatos mostram que nós estamos vivendo próximo da volta de Cristo. Então, se os fatos é que nos mostram, a partir da aparição de Jesus, que nós estamos vivendo os últimos dias, eu gostaria de confirmar com você que nada é uma questão de tempo. Tudo é uma questão de observarmos os fatos. No texto que eu li, se você anteceder os versículos no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 3, Jesus, nesse discurso, ele chama a atenção dos seus discípulos, porque nos últimos dias, Jesus declarou: haverá nessa terra um espírito de engano. E ele reforça isso de Mateus 24, do 3 ao 13, 3 vezes ele fala engano. E o que mais me assusta é que a palavra de Deus e o próprio Senhor, falando sobre os acontecimentos finais, chamando atenção para o engano, ele e a palavra de Deus, em todo o seu contexto sobre a volta de Cristo e os últimos dias, é especificamente para nós, crentes em Jesus. Jesus alerta que haveria nos últimos dias um espírito de engano, mas não para o mundo. Para quem? Para nós, para enganar os crentes. Quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4 e no verso 1, ele diz assim: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos algumas pessoas deixarão, apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostasia, renúncia da fé, abandono da fé, deixar de crer, renegar, descrer completamente em Cristo. E nesses dias em que vivemos, um dos fatos é que o engano está generalizado e está baseado unicamente em fazer com que nós, homens e mulheres, que cremos num Deus vivo e verdadeiro, estejamos enganados. Por quê? Porque o diabo
tem criado uma similaridade com a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e tem espalhado essas igrejas similares por aí. Igrejas formadas para parecer que são igrejas de Cristo. Pessoas que usam a palavra de Deus, mas não tem nada de Deus em seus ensinamentos e doutrinas. Igrejas que têm doutrinas de demônios, teologia deturpada, e muitos estão sendo enganados. Vocês acham que essa similaridade com a igreja de Cristo Jesus, que nós temos visto crescer a todos os dias ao nosso redor, tem alguma coisa a ver com espírito de engano? Tudo é parecido. Parece culto, parece louvor, parece o evangelho. Eles usam a palavra de Deus para defender o estilo pecaminoso deles, adaptam a palavra de Deus à vida que querem viver, não a vida à palavra de Deus, confunde, parece igreja, mas não tem nada lá de Deus, de Jesus. E escute, muitos estão operando milagres, obras tremendas, curas, maravilhas, falam em línguas, têm revelações, mas não tem nada de Deus. Igrejas formadas em cima de ideologias de homens, bígamos, polígamos, adúlteros, enganadores. E nós temos visto muita gente, nos dias em que nós temos vivido, enganados por esse tipo de igreja e deixando o verdadeiro evangelho e a verdadeira igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe o que eu tenho mais encontrado por aí? É que muita gente desistiu da igreja para ser igreja online. Eu agora pertenço à igreja online. Irmãos, nós não podemos impedir o crescimento da tecnologia, nós não podemos impedir o crescimento de tudo que nós temos visto e ouvido. Mas nós podemos sim entender que ainda a igreja que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo formou, ela é baseada em sua palavra, num evangelho de vida que transforma, mas numa palavra que ensina como você deve se comportar e viver nesse mundo. Mas existem muitos que estão sendo enganados por um evangelho em que está levando as pessoas a entenderem que podem fazer tudo o que querem, porque Deus é amor, pastor. Deus é misericordioso, Ele é complacente, eu posso viver e eu me arrependo, o Senhor perdoa sim. Mas escute, Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, e ele diz assim: lembra quem te chamou? Sabe quem tirou você da onde você estava? Quem chamou você? Quem tirou você de onde você estava? É santo. Então você precisa viver santo como Ele é santo e em toda a sua característica e maneira de viver. Mas são igrejas que estão propagando inverdades. Igrejas que estão propagando uma palavra e um evangelho que não confere com aquilo que Deus pede que nós queiramos e precisamos viver. Sabe, irmãos,
pessoas que têm sido enganadas, pessoas que têm vivido o engano. Um dia desse nós chegamos em casa e nós ligamos para ver um programa de televisão e tinha lá um irmão dando uma entrevista, membro de uma igreja evangélica, e ele disse que acreditou piamente no que um pastor dizia via internet, porque ele seguia esse pastor, ele pertencia à igreja online desse pastor. Escute, irmãos, primeiro, sabe por que Jesus formou a igreja? Jesus formou a igreja para que nós pudéssemos ter comunhão, para que houvesse isso que nós estamos tendo aqui hoje, comunhão, reunião. Igreja é o lugar da reunião, lugar da comunhão dos santos, dos lavados com o sangue poderoso de Jesus. Então, igreja serve para isso. Mas tem gente que acha que agora é igreja sozinho. Não existe você como igreja. Até porque a palavra é clara, Jesus está presente junto a partir de 2 ou... Então você precisa da igreja, você tem que congregar, você tem que vir. E esse homem disse que seguia e participava dessa igreja online, e ele estava muito bravo, porque o pastor disse que todo o dinheiro que ele colocasse na conta do pastor, ele receberia 10 vezes mais. E ele havia depositado 300 mil reais, ele não tinha visto os 10 vezes mais. Pessoas que usam a palavra de Deus para enganar. Mas, pastor, eu vi milagre. Eu vi operar maravilhas. Escute, irmãos. Na história bíblica, o povo que viu mais maravilhas e milagres da parte de Deus nessa terra foi o povo que estava no deserto. Coisas extraordinárias, mas nenhum deles entrou na terra prometida. Então, milagres, operar maravilhas, não significa que há uma salvação ali. E Paulo, ele nos alerta, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 13 ao 14, ele diz: escute, tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos que se transfiguram em apóstolos de Cristo. São pessoas que falam em nome de Jesus. E não é maravilha, diz Paulo, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não, então é muito, não fiquem maravilhados se os ministros do diabo se transfiguram em ministros da justiça. Escute, há um espírito de engano rondando cada um de nós. E o que mais me deixa assustado é que nós, como crentes em Jesus, que temos a palavra do Deus vivo na nossa mão, temos sido enganados com muita facilidade. São fatos que nós temos visto hoje. Definimos os últimos tempos pelos fatos. E os fatos continuam, meus irmãos. No verso 12 de Mateus 24, Jesus diz assim: multiplicando-se a iniquidade. Ele estava num discurso para as pessoas que o ouviam, que acreditavam nele. E nesses dias em que nós temos vivido, nós temos visto gente, muita gente, que está na igreja e adotou uma vida de pecado, escolheu viver no pecado
como se fosse uma vida normal. Pessoas que estão escolhendo viver a promiscuidade, o adultério, o flerte, dentro da igreja. Você sabe o que é pecado? Pecado é quando você erra o alvo, desobedece e você acaba entrando numa fria em relação à vida espiritual. Eu vou te dar uma ideia. Você sai daqui, vai para Florianópolis, quem não conhece, põe no GPS, e quando você chega próximo à igreja de Florianópolis, o GPS diz que você não pode seguir naquela rua, porque é contramão. Mas a igreja está a 10 metros apenas. Você vê a igreja, está na esquina, você vê a igreja. Bom, 10 metros contramão é rapidinho. E você faz a contramão e entra no estacionamento da igreja. Você pecou. É o pecado. Você sabe que é errado, mas fez. A iniquidade. Passa-se um tempo, você volta a Florianópolis, você esqueceu do endereço, põe no GPS, chega na entrada da rua e você percebe que a rua é contramão. Você tem que dar a volta na quadra para entrar na rua da igreja. Mas você diz, a outra vez eu fiz, foram só 10 metros e não aconteceu nada. E você faz de novo. Iniquidade. E tem muita gente hoje vivendo dentro da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bonitão, arrumadão, penteadão, cheirosão, mas que está vivendo uma vida de iniquidade. São fatos dos últimos tempos. E quando Paulo discorre desse assunto na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele diz assim, Timóteo, tenha ideia o seguinte, nos últimos tempos sobrevirão sobre nós tempos difíceis, trabalhosos. Sabe o que ele está dizendo? Tempo em que nós teremos dificuldade de criar filhos, dificuldade de manter casamentos. Tempos difíceis para se manter na igreja, tempos difíceis para se manter na palavra e na doutrina que Deus tem para cada um de nós como vida diária. E ele vai e diz, haverá homens amantes de si mesmos, pessoas que só pensam em si, haverá avarentos, pessoas cujo Deus é mamon, só pensam em dinheiro. Haverá presunçosos, pessoas que você conhece na igreja de Cristo, que são orgulhosos, nariz em pé. Se chover demais, se afoga. Soberbos. Fatos. Pessoas ingratas. É o que Paulo diz. Nós temos muitas pessoas vivendo entre nós, que só reclamam da vida, só sabem reclamar, não têm gratidão, são ingratos, não vivem uma vida completa com Cristo, tudo reclamam. Nos últimos dias, são tempos difíceis, são fatos. Difícil de vir à igreja, difícil de se manter no amor, difícil de nós realmente exercermos aquele chamado que fomos chamados para fazer, difícil de servir. Nós ouvimos aqui, difícil de achar um líder para a terceira idade ou um sênior, difícil de achar pessoas que contribuam, que se apresentem, difícil, últimos tempos, difícil para tudo,
difícil para manter horário no ensaio do coral, difícil para trazer as pessoas para ensaiarem, difícil para trazer as pessoas para o culto. Últimos dias, últimos tempos. Mas escute, não existe apenas fatos ruins nos últimos dias. Não existem apenas notícias ruins para os últimos tempos, para os dias em que nós estamos vivendo. Existem notícias boas e existem fatos bons. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Diz assim as Sagradas Escrituras: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. E também, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre todos aqueles que me servem. Sobre os meus servos, sobre as minhas servas. E naqueles dias eles profetizarão. Preste atenção, irmãos. As 4 maiores manifestações do Espírito Santo de Deus nessa terra estão inclusas nesse verso. As 4 maiores manifestações do Espírito Santo e a atuação de Deus através do seu Espírito nessa terra. Derramarei do meu Espírito. Sabe o que Deus está dizendo? Haverá nos últimos dias salvação de almas em grande escala. Pessoas que você tem falado, pessoas que você tem ensinado, pessoas que você tem evangelizado, que tem dito não ao Senhor, nos últimos dias eles se converterão e aceitarão a palavra de Deus, porque é o Espírito que convence o homem do pecado e da justiça. Segundo, derramarei do meu Espírito. É a maior dotação de poder que Deus poderia dar a nós como seres humanos. Derramarei do meu Espírito. A maior dotação de poder que você poderia ter nessa terra. Sabe o que Deus está dizendo? Haverá batismo com o Espírito Santo em grande escala. Haverá pessoas com presença poderosa de Deus. Aleluia! Derramarei do meu Espírito. Distribuição de dons para a igreja de nosso Senhor e Salvador. Quem ministra, quem distribui os dons é o Espírito Santo de Deus. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Escute, não importa onde os seus filhos estiverem, Deus os trará e os fará profeta. É a terceira e maior atuação do Espírito Santo de Deus, de forma sobrenatural na vida de uma pessoa, porque o Espírito Santo te encherá, te encherá, te encherá. Você será a boca profética de Deus.
a quarta e última manifestação do Espírito Santo. Revelação do sobrenatural. Revelação do mundo de Deus para nós. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Deus usará você e revelará para você o seu mundo sobrenatural e as coisas de Deus. Percebam, Deus não nos deixa de fora, seniors. Você pode se achar cansado, pode se achar fora de forma. Escuta, irmãos, o que mais nós temos escutado nas nossas viagens de trabalho ministerial são pessoas que têm chego para nós e dito: pastor, o senhor não sabe como eu era. Eu era fogo puro. Eu orava, os demônios iam embora. Eu orava e havia cura. Eu era cheio de Deus. E hoje? Pastor, hoje eu estou velho, hoje eu estou cansado, hoje eu já estou na terceira idade. Não é o que Deus fala. Porque são vocês que Deus está dizendo: eu darei para vocês revelação do meu mundo. Eu darei para vocês revelação do sobrenatural. Então escute, você ainda não chegou no fim. E quando você entender, Deus tem muito mais do que você está vivendo. Essas áreas são as áreas de maior manifestação do Espírito de Deus. E são fatos. Fatos dos últimos dias. Salvação em grande escala. Dotação de poder. Aleluia. Aleluia. Dons espirituais. Revelação do mundo de Deus. Observem. Observem os sinais. Jesus fala assim, Lucas escreve no seu capítulo 21, versículo 28, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a tua redenção está próxima. Ele virá. Enquanto não vem, o Espírito Santo está à nossa disposição. Mas ele virá. Aleluia. Romperá nas nuvens. Aleluia. Para trazer a mim e trazer a você coisas que nós viveremos no sobrenatural com ele. Existe a expectativa do céu? Existe. O céu é lindo pelas coisas que lá não existem. Mas hoje, o que eu quero transmitir para vocês é isso. Os últimos dias nos reservam, sim, dias difíceis. Mas os últimos dias serão de glória e poder de Deus na igreja do Senhor Jesus.